Esse vídeo que você está assistindo agora é um marco desse canal. Vamos começar a falar sobre IA generativa. E sem enrolar, solta a vinheta aí para a gente começar. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas, do Universo Discreto, para mais um vídeo. E como eu falei logo na abertura, esse vídeo é um dos primeiros. A ideia é a gente ter uma playlist para falar sobre IA generativa. Eu inicialmente vou falar bastante dessas IAs que geram imagem, mas eventualmente a gente também vai falar de geração de texto. Enfim, vamos falar dos principais algoritmos, os principais métodos, entender um pouco como eles funcionam, implementar alguns deles. Mas antes de começar a fazer isso, vamos para aqueles recadinhos. E nesses recadinhos aqui, por que eles são importantes? Porque às vezes você caiu de paraquedas aqui. Às vezes você estava buscando esse assunto e por acaso você caiu nesse canal. Se for o caso, eu peço que você se inscreva, porque tem muito vídeo. A ideia é sempre continuar a alimentar esse canal de conteúdo. Esse é um canal voltado para a ciência da computação. Ultimamente, só tem falado de IA, né? Mas é um canal que já tem... vai para 7 anos. E tem bastante coisa. Tem desde esses vídeos aqui, curiosidades sobre computação, que eu tento responder perguntas ou falar de algum tema diretamente, algum tema relevante. Mas também tem vídeos como esse que você está vendo agora, que são mais voltados para os detalhes, a parte teórica e prática de algoritmos bem complexos. Então, por exemplo, tem desde essa playlist aqui de Python e OpenCV, onde eu tento implementar e explicar bastante sobre os principais algoritmos de visão computacional usando o OpenCV, mas também tem uma playlist que talvez você esteja... Talvez não, você tá nela com certeza, que é essa aqui, de redes neurais artificiais em Python. A ideia é realmente explorar e explicar todos os principais algoritmos de Deep Learning, os detalhes e tal. Claro que sempre usando aquela abordagem mais da intuição. A gente não deixa a matemática de lado, não, mas também a ideia não é ser um formato de vídeo como se fosse um quadro negro, que eu abro as equações e toda a terminologia complexa, né? A ideia é dar uma intuição desse outros assuntos para que você consiga começar a entender, e quando você tentar ler um livro ou assistir uma aula, algum conteúdo com mais substância, você não bata tanta cabeça. Então é esse o propósito desse vídeo aqui e dessa playlist. E se por acaso você acha isso interessante, acha o meu trabalho legal, não deixe então de pelo menos curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar com outras pessoas que possam se interessar com esse conteúdo, pessoal de faculdade, pessoal de mestrado, doutorado, que não necessariamente seja de computação. Acho que todo mundo precisa de IA hoje em dia, não é mesmo? E se você achar, se for possível dar aquela contribuição financeira também, não deixa de se tornar membro, lá o botãozinho Seja Membro, ou manda um Pix para Universo Discreto Pix. Nossa, falei embolado, vou falar de novo. universodiscretopix@gmail.com, que deve estar aí na tela também. Eu mesmo vou editar, se eu não tiver esquecido de colocar, vai estar aparecendo aí. E qualquer ajuda, financeira ou não, comentário, qualquer incentivo nesse sentido, ajuda demais a continuar. Não é fácil, vocês devem imaginar que não é fácil gravar esses vídeos aí. E bom, sem enrolação, vamos ao tema. E bom, pessoal, para a gente começar a entender como é que vai funcionar esse vídeo, eu acho que é importante dizer que, como é bem tradicional aqui no meu canal, eu vou dividir um vídeo em teoria e o outro em prática. Esse que você está assistindo agora é o de teoria, deve estar dizendo até no título aí, inclusive. Pois aqui eu quero falar tudo que é necessário de conceito para você entender a noção de autoencoders. Nesse vídeo eu vou focar falando de autoencoders e variational autoencoders. Não são técnicas assim tão usadas quanto outras. Eu acho que quando a gente fala de IA generativa, outros métodos são bastante populares. Caso de redes GANs, Generative Adversarial Networks, redes generativas adversárias, se você quiser uma tradução bem literal. Também tem os modelos de difusão. Inclusive, se eu não estou enganado, quando a gente fala de IAs geradoras de imagem a partir de texto, como DALL-E, Midjourney e tal, eu acredito que todos esses usam modelos de difusão em alguma parte. Mas, então, talvez você esteja pensando, pô, Lucas, se esses outros métodos são mais usados, são mais conhecidos, dão resultados interessantes, por que você vai falar de autoencoders? E uma resposta para essa pergunta é que autoencoders são um meio
interessante de você entrar nesse tema. Não é muito bom você entrar logo de cara em GANs e tal, porque tem muitos conceitos ali que, se você realmente quiser entender a fundo, são bem complexos. E acaba que os autoencoders e os variational autoencoders, eles são úteis em muitos contextos e eles são mais fáceis de entender do que esses métodos que vêm depois. E eles compartilham uma série de conceitos em comum. Então, quando você for pegar um livro falando de implementação de IA generativa, fazer algum curso disso, é bem comum você perceber que vão falar de autoencoders primeiro. E eu vou acabar seguindo essa estratégia também, pois fica mais natural entender o que vem depois. E você já consegue gerar algumas coisas legais aqui, que é o que eu vou mostrar especialmente no vídeo 2, beleza? E bom, então eu vou dividir esse vídeo meio que em dois conceitos, os autoencoders primeiro e depois os variations autoencoders, por isso que esse vídeo talvez fique com uma duração grandinha. E você deve estar vendo aí na tela, o que é isso aqui? É que na verdade eu postei lá no Substack do Universo Discreto, que é gratuito, tá? Não precisa pagar nem nada para conseguir ler meus textos, pois eu achei que ia ser mais fácil organizar a explicação num texto. E também, eu sei que tem pessoas que não gostam necessariamente de entender um conteúdo como esse em vídeo, né? Gostam de texto, e bom, tem a opção do texto também, vai estar aí na descrição. Então eu vou usar esse texto como uma referência para explicando tudo. Eu não vou ficar lendo ele linha a linha para vocês, mas eu vou usar ele, a estrutura dele, para ir explicando os conceitos e complementando. Mas então, o que é importante aqui para começar? O primeiro ponto é que, se você pegar boa parte dos vídeos dessa playlist aqui, a gente acaba trabalhando com a ideia de aprendizado supervisionado. O que vem a ser isso? Você treina um algoritmo para aprender a trabalhar com dados já rotulados, já classificados. E o que isso significa? Para dar um exemplo bem claro, bem direto, imagina que você vai treinar um algoritmo para classificar, ou seja, dizer se numa foto você tem um gato ou um cachorro. E para você fazer isso, uma forma de você fazer isso típica com redes neurais é você pegar uma pastinha no seu computador cheia de fotos de cachorros das mais variadas raças, tipos, tamanhos, e depois uma outra pastinha só com fotos de gatos também das mais variadas cores, tamanhos, raças, e aí você treina um algoritmo para aprender quais são as informações diretamente nos pixels que diferenciam um gato de um cachorro, para aí fazer a classificação. Por isso que é supervisionado, porque você dá a informação do algoritmo do que é um gato, do que é um cachorro, para ele tomar essa decisão, para ele fazer essa análise. Claro que eu até falo aqui que aprendizado supervisionado não é apenas você detectar objetos ou classificar, mas sempre que você dá mastigado para o algoritmo, ó, isso aqui, e esse outro aqui é outra coisa, ele tem uma supervisão de um humano, então nesse sentido ele é supervisionado. Só que existe também o aprendizado não supervisionado, que é o que a gente está tratando aqui nesse vídeo, que é você entregar os dados para o algoritmo e falar, se vira. Então, se eu treinasse um algoritmo dando uma pasta de gatos e cachorros tudo misturado e o algoritmo aprende por si só a diferenciar, isso é o aprendizado não supervisionado, pois não houve a supervisão de uma pessoa para dizer o que é gato e o que é cachorro. E como você deve estar imaginando, é bem mais difícil você fazer aprendizado não supervisionado, pois o algoritmo ele não tem tantas pistas claras ou óbvias para diferenciar. Só que, apesar de ser bastante desafiador, o que está falando aqui é que muitos algoritmos conseguem resolver esse tipo de problema com uma eficácia bem interessante. E isso levou ao surgimento dos modelos generativos, que eles conseguem ir além, eles conseguem aprender a estrutura dos dados a ponto de conseguir gerar novos dados. Então imagina que legal. Todo esse aprendizado que a gente teve com o aprendizado não supervisionado, todo o conhecimento que a gente adquiriu, fez com que a gente conseguisse desenvolver modelos estatísticos que não apenas você entrega um monte de foto de gato e cachorro e ele aprende a diferenciar por si só, mas você consegue também ter algoritmos que pegam fotos de cachorro, treinam modelos, aprendem a estrutura dos dados por meio de estatística e tal, e conseguem criar outras imagens que fazem sentido com aquele conjunto. Então, ele tem fotos de uma série de cachorros, vamos supor, uma série de huskies siberianos, e aí ele produz uma nova foto de husky siberiano, mas ele usou aquele conhecimento daquela estrutura do que é uma foto de um husky siberiano. E eu gosto muito de dar exemplos com imagem, pois eu trabalho muito com imagem, mas a partir do momento que você tem conjuntos de dados de qualquer coisa, você consegue gerar dados de qualquer coisa. Então, por exemplo, se você tiver
uma pastinha no seu computador de texto, eles conseguem gerar novos textos. Tá aí o ChatGPT para confirmar. Músicas também. Tem até um aluno meu que fez o TCC dele, onde ele colocou uma pastinha com um monte de músicas de RPG, de acho que Final Fantasy e tal, e o algoritmo dele aprendeu a compor novas músicas. Isso já tem alguns anos, hoje em dia já deve estar bem melhor. Então, os modelos generativos têm essa capacidade. Só que, para a gente entender bem isso, a gente precisa mergulhar profundamente no que a gente chama de estatística. A gente não vai conseguir entender bem isso sem estatística. Então, já vou avisando, se você não gosta muito de estatística, não adianta tentar estudar os detalhes mais específicos de como funciona modelo generativo, você não vai entender. Porque tudo reside no fato de que você precisa calcular a probabilidade de uma determinada foto pertencer àquele conjunto. E o que eu quero dizer com isso? Bom, imagina que você tem a pastinha do seu computador ali com fotos de cachorros e de cachorros. Vamos trabalhar só com cachorros, por exemplo, que é mais simples. Então você tem uma pastinha com 100 mil fotos de cachorro. Aí você tem essa outra foto de cachorro aqui e quer saber a probabilidade de uma foto como essa pertencer a esse conjunto de 100 mil fotos. É provável uma foto de um cachorro como esse aparecer nesse conjunto aqui? Sim? Não? Isso é muito importante, pois o que a gente vai fazer é o modelo aprender a gerar fotos com alta probabilidade de pertencerem a esse conjunto. Então aí a gente começa a entender a importância da estatística. E para a gente entender isso especialmente, um conceito que é fundamental a gente falar agora é das distribuições gaussianas ou distribuição normal, né? A gente está falando de conceitos sinônimos. Se esses conceitos forem absolutamente tranquilos para você, acho que dá até para pular, você pode olhar a timeline ali do vídeo, a minutagem, então você consegue saltar para a parte do vídeo que interessar mais. Se não, se você quiser entender um pouquinho da intuição da estatística, então continua aí. Eu não vou explicar profundamente toda a estatística, que não é bem o propósito do vídeo, mas aquela intuição que eu acho que é importante para entender o que vem depois, eu vou falar aqui. Bom, a gente precisa então falar de distribuição de probabilidade, que é uma funçãozinha matemática que descreve todos os possíveis resultados do experimento, indicando a probabilidade de cada resultado. Como assim, Lucas? Aí eu botei aqui no texto. Um dos exemplos mais simples é o resultado de lançar uma moeda justa, resultando em cara ou coroa. Então, nessa distribuição de probabilidade desse exemplo, você só tem dois eventos possíveis. Então, essa distribuição de probabilidades, você só vai ter probabilidades para dois eventos acontecerem. Jogar uma moeda para cima, ou vai ser cara, ou vai ser coroa. E se a gente imaginar uma moeda honesta, nada que influencie nesse resultado, cara e coroa tem 50% de chance de acontecer. Então, a gente está falando dessa distribuição de probabilidade P aqui, que se o evento for cara, 50% de chance. Aí é importante falar que normalmente a gente representa normalizado, 0 e 1, sendo que 1 é 100%, 0 é 0%, 0,5 é 50%. Então, distribuição de probabilidade é isso. Você vai ter uma funçãozinha, onde você vai ter um conjunto de possíveis eventos, e para cada evento você vai ter a probabilidade dele acontecer. Lembrando que a soma de todos esses possíveis eventos vai ter que dar em 100%. E, obviamente, esse é um exemplo super simples, para a gente começar a entender o que é uma distribuição de probabilidade, só que a gente vai ver que o mundo é bem mais complicado. Você vai ter distribuições de probabilidades para muitos e muitos eventos possíveis. Eu estou até falando aqui que você tem... você vai ter distribuições muitas vezes com valores contínuos. Ou seja, qual a probabilidade, por exemplo, altura de pessoas, qual a probabilidade de, nesse universo de pessoas aqui, terem pessoas de 1,80 m ou de 1,75 m? Começa a ficar mais complicado, mas existe uma distribuição de probabilidade que ocorre muito na natureza a partir do momento que você passa a ter um conjunto de... Eu falei eventos, mas talvez agora seja melhor usar amostras. Assim, o seu universo de elementos aí, igual nesse exemplo aí que eu estou dando de alturas, você começa a ter um conjunto de possibilidades, uma complexidade muito maior. E quando você tem um conjunto assim bem grande, é muito comum a gente acabar lidando com distribuições normais ou distribuições gaussianas. E é bom que aconteça isso, pois existe muito estudo, muito conhecimento em cima de distribuições normais ou distribuições gaussianas. Quando a gente acaba lidando com elas, é melhor, é mais fácil. A gente já tem muito conhecimento do que outras distribuições mais complexas. E dado a
a maior familiaridade com esse tipo de distribuição, faz sentido aqui a gente querer trabalhar com elas em modelo generativo também. Mas tá, Lucas, me mostra um pouquinho mais a distribuição normal. Ela tá aqui. Tipicamente ela tem esse formato aqui de sino. Essas distribuições normais, elas até estão bastante na boca do povo, porque às vezes surgem uns memes e tal, então talvez só ajude a popularizá-las para um público que não necessariamente é da estatística, da computação, mas enfim. Aqui a gente está vendo uma distribuição normal e o que acontece tipicamente nelas? Geralmente, a maioria da população, vamos dizer assim, se concentra aqui no meio. Esse M aqui, ele é a média do conjunto. E como a gente pode perceber, aí aqui, se eu não me engano, a unidade que ele está trabalhando é polegadas, o que ele está dizendo é que desse conjunto aqui de homens, grande parte deles, a média deles está aqui em 70 polegadas, que dá, pelo que eu estou vendo aqui, 1,77 m, mais ou menos. Então, o que acontece? Grande parte das pessoas tem alguma altura em torno de 66 polegadas e 64 polegadas, o que faz bastante sentido. Vocês podem até ver que 68% das pessoas têm idades nesse intervalo. Ah, Lucas, mas é sempre assim e tal. Não é que é sempre assim. O que vai acontecer é que quando você começa a ter um conjunto de pessoas muito, muito grande e você tentar representar graficamente, a partir de um determinado valor, que isso eu vou explicar melhor, está relacionado ao teorema do limite central. Então, se você quiser saber um pouco mais de como o seu conjunto de dados segue uma distribuição gaussiana, o teorema do limite central vai te ajudar, te guiar nesse processo. Mas o ponto é, a partir do momento que você tem um conjunto de amostras grande, ele vai seguir uma distribuição como essa. E assim, ele vai ter algumas tendências como essa daqui, ó. A média, por exemplo, 70 polegadas. A tendência é que... Aí, como vocês podem ver, depois da média tem mais 1 sigma, mais 2 sigma, mais 3 sigma, ou menos 1 sigma e tal. Aqui a gente está falando já do conceito de variância, de desvio padrão. O que significa isso? Isso é uma representação da dispersão, da variação dos dados em relação à média. Pois, como vocês conseguem perceber aí, à medida que você fica distante da média, o conjunto de pessoas que tem, vamos supor, 58 polegadas, 82 polegadas, tende a ser cada vez menor. Então, justamente esse desvio padrão aí, ele está representado por esse símbolo aqui, o sigma. E o legal é que você acaba tendo um conjunto de informações bem interessantes, como essa regra aqui de 68%, 95% e 99,7%. O que significa isso? Que numa distribuição normal, o intervalo da média menos uma unidade de desvio padrão, como vocês podem observar aqui, a média é 70. O desvio padrão, que eu fiz os cálculos ali, é 4. A média menos uma unidade de desvio padrão é 66. 70 menos 4 é 66. Mas a média mais uma unidade do desvio padrão já é 74. E você consegue saber numa distribuição normal, numa distribuição gaussiana, que 68% das pessoas, enfim, da sua amostra, estão entre esse intervalo da média menos uma unidade de desvio padrão, esse intervalo começa na média menos uma unidade do desvio padrão e vai até a média mais uma unidade do desvio padrão. E aí, logicamente, desses 68%, ficou de fora uma galerinha, ficou de fora o quê? 32%, que esses 32% restantes estão nessa cauda aí, fora desse intervalo. E aí você pode pensar, já que são 32, você vai ter 16% desse lado aqui, que vai dessa unidade aqui de desvio padrão, vai do 74 até 82. 16% das pessoas desse grupo estão aqui. Na verdade, e um pouquinho aqui fora, mas enfim, vocês entenderam. Porque é 16, porque é 16 de um lado e 16 do outro, que aí dá 32. E se a gente pegar um intervalo da média menos 2 unidades de desvio padrão, que é 62, até média mais 2 unidades de desvio padrão, aí é quase todo mundo, é 95%. Então, você consegue inferir uma série de informações da população de uma maneira geral. Nem preciso dizer que esse conceito acaba sendo muito importante em inferência sobre populações. Então, vamos supor, pesquisas eleitorais se baseiam muito nesse tipo de conceito aqui. É graças a isso que você consegue extrair informações de uma população como um todo, sem necessariamente conversar com todo
mundo. É graças a esse tipo de conceito que você, para fazer uma pesquisa para presidente, você não precisa conversar com cada pessoa do país. Se você tiver uma amostra suficientemente grande, representando uma distribuição gaussiana como essa, você já consegue inferir o todo com um certo erro. É igual, vamos supor, o Jornal Nacional, para mais ou para menos, né? A gente está falando ali do intervalo de erro, você consegue calcular essas coisas aí muito bem. Então, gaussianas, aqui no texto eu vou explicando tudo isso com mais detalhes, né? Fazendo alguns cálculos, a gente consegue saber quantos por cento da população tem altura tal. Então, acabou sendo uma revisãozinha de gaussianos, mas é muito importante, pois quando a gente for gerar nossos dados, a gente vai precisar representar a nossa informação ali como uma distribuição gaussiana. E quando eu falar dos autoencoders variacionais, vai ficar claro as vantagens de usar uma distribuição como essa. Mas enfim, aqui é só um resumido da intuição por trás de distribuições normais, distribuições gaussianas. Vamos voltar a falar aqui de IA generativa mesmo. E até pra gente amarrar um pouco o que eu tava falando aqui, uma das nossas ideias é o quê? Vamos supor, eu quero gerar imagens igual o exemplo bobo aqui que eu coloquei eu quero gerar imagens do Nicolas Cage. Então eu peguei uma pastinha no computador com um monte de fotos de Nicolas Cage fazendo essas caras aí maravilhosas, e eu quero que um algoritmo aprenda a gerar novas imagens que não existem, mas que parecem ser fotos do Nicolas Cage fazendo caras doidas. Para eu fazer isso, eu tenho que aprender uma distribuição, por exemplo, pode ser uma distribuição gaussiana, e calcular a probabilidade dessa imagem aqui pertencer àquela gaussiana, por exemplo. Então, a gente precisa de um método que produza essa gaussiana, aprenda isso e calcula a probabilidade de eu gerar uma foto que poderia ter vindo desse conjunto. Então, esse é o desafio que a gente tem aí, é isso que eu estou falando aqui no texto. E não que sempre sejam gaussianos, mas assim, alguma distribuição. No caso, a gente vai trabalhar com um método com distribuições gaussianas, pois distribuições gaussianas são as mais simples para a gente começar. Elas têm suas limitações, mas já que a gente conhece bastante desse conceito, é um bom ponto de partida. E se existe um método que é muito bom para a gente trabalhar com distribuições gaussianas e gerar imagens, assim, gerar dados de maneira geral, os autoencoders têm alguns conceitos para isso. Não que os autoencoders propriamente ditos eles geram imagens, mas dá para modificar eles. Mas vamos discutir o que raios é um autoencoder. Um autoencoder é um modelo, enfim, um algoritmo de IA e também se baseia no conceito de rede neural artificial. Então, olha só que interessante. É como se a gente tivesse duas redes neurais artificiais trabalhando juntas. Uma que vai assumir um papel que eu estou chamando aqui de codificador, encoder, e o outro é o decodificador, o decoder. Mas antes de entrar nos detalhes sobre ela propriamente dita, talvez seja bom eu dar um exemplo. Eu vou dar um meta-exemplo, né? Eu vou usar a própria noção de eu estar explicando autoencoders para vocês num vídeo para explicar o autoencoders, né? Pouco ortodoxo, mas eu acho que vocês vão pegar a ideia. O codificador é um cara que ele processa um conjunto grande de informações e representa isso de uma maneira mais compactada, de uma maneira mais simplificada, que de certa forma é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Esse vídeo que eu tô gravando aqui para vocês agora foi um dos que eu mais estudei, porque eu não tinha tanta intimidade com esse conhecimento. Então, o que aconteceu? Eu passei muito tempo lendo livros, assistindo videoaulas, adquirindo uma série de conhecimentos sobre autoencoder. E para quê? Para depois gravar esse vídeo aqui e resumir a essência do que eu aprendi e passar para vocês de uma maneira mais simplificada, mais resumida, mais compactada. O codificador do autoencoder faz isso também. Ele analisa um conjunto grande de dados, podem ser textos, pode ser imagem. Vamos pegar a imagem, que eu acho que é um exemplo que eu acho mais simples de explicar. Então imagina um conjunto de imagens de cachorros mesmo, e a rede aprende
a representar essa informação num tamanho muito menor, vamos supor um vetorzinho pequeno, um texto pequeno. Como se fosse um zip, ele estivesse zipando aquela informação, compactando aquela informação, né? Esse cara é o compactador. Tem até um exemplo aqui, acho que a imagem é bom para mostrar isso. Então ele pega uma imagem como essa, aprende a representar ela com menos bytes, com menos informação. De certa forma sou eu explicando autoencoders para vocês. Eu analisei um grande conjunto de livros, de textos, de videoaulas e tal, e tô passando mastigadinho para vocês. É esse code aqui, é esse código, é essa representação mais resumida. E quem é o decoder, Lucas? O decoder são vocês. Porque o que vem a ser o decoder? O decoder é o decodificador, é outra rede neural que vai fazer o processo inverso. Ele vai analisar esse básico aqui e tentar reconstruir a informação original da melhor forma possível. É claro que toda analogia tem suas limitações, não significa, obviamente, que vocês vão necessariamente refazer todo aquele conhecimento que eu absorvi no começo só com essa explicação. Mas a ideia aqui é você, a partir daquela informação resumida, simplificada, você reconstruir o que você tinha antes da melhor maneira possível. Então, a partir dessa informação básica que eu passo para vocês, né, voltando à analogia aqui do decodificador, vocês vão pegar aquele conhecimento mais simplificado, mais resumido e conseguir usá-lo como base para gerar toda a informação original, obter toda a informação original. E basicamente é isso. Então você tem uma rede neural encoder que aprende a fazer esse processo de simplificação, capturando especialmente a essência dos dados, e o decodificador que faz o processo inverso. E uma coisa importante, interessante, a gente quer que a rede neural aprenda. Aí aqui, o exemplo dessa imagem especialmente é aquele conjunto de dados muito famoso que é o MNIST, que são uma série de dígitos escritos à mão. A gente tem aqui duas redes neurais, uma rede que analisa um monte de imagens de dígitos escritos à mão, 4, 8, 9, aprende a representar isso com um conjunto de bytes mínimo, e o decoder vai analisar esses bytes e reconstruir a imagem original da melhor maneira possível. Então, a ideia é que a entrada e a saída sejam praticamente iguais. Nem preciso dizer que uma aplicação óbvia de um autoencoder é um compactador de dados. Eu acho que é o exemplo a aplicação mais direta e óbvia que a gente consegue imaginar. Agora, obviamente, ele tem algumas limitações que eu anotei aqui que são importantes para eu falar, que senão eu posso acabar esquecendo. Autoencoders são treinados para tarefas específicas. Então, por exemplo, se eu treinar um encoder-decoder para esse processo aqui de dígitos, uma vez que eu treino uma rede neural para isso, qualquer outro dígito que eu der que não estava no conjunto de treinamento, então, vamos supor, eu treinei o autoencoder para essa tarefa aqui. Então, se amanhã eu escrever um dígito, jogar no encoder, ele vai gerar aquele code, aquela representação simplificada dos dados, e quando eu jogar no decoder, o dígito que eu tinha escrito antes vai ficar o mais parecido possível. Então ele aprende por si só a compactar e reconstruir dados, mas só vai funcionar para o conjunto de dados que eu treinar. Eu posso treinar depois o autoencoder para pegar fotos de cachorros, compactar, e quando eu descompacto, entre aspas, a ideia é a foto ser a mais parecida possível com o cachorro original. Mas não faz sentido eu pegar o autoencoder de dígitos e tentar compactar imagens de cachorros. Não faz muito sentido. O autoencoder, ele só vai funcionar bem para a tarefa que ele foi especificamente treinado para tal. Outro ponto importante, amarrando bem com o que a gente conversou no começo. Esse processo é aprendizado não supervisionado, obviamente, pois eu não precisei definir, esse dígito é o 4, esse dígito é o 8, isso aqui é um cachorro. Ele, por si só, aprende a trabalhar com os dados que tem. Então, não existem rótulos. E aqui eu também anotei que isso é bem importante. Se você já estudou PCA, se você não sabe o que é PCA, tem um vídeo que eu já gravei sobre isso, e perceber semelhanças com o PCA, sem dúvida tem. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso agora, senão acho que vai desviar um pouco o vídeo, mas digamos que o PCA é um processo muito similar de reduzir dimensionalidade de dados, mas que a gente usa tipicamente para conjuntos de dados lineares. No caso aqui a gente consegue trabalhar com dados não lineares. Então você acaba tendo um contexto muito mais amplo, aplicações muito mais amplas para autoencoders, mas um uso típico de autoencoder é também redução de dimensionalidade. Como assim, Lucas? Você aprende a representar determinadas informações com menos dimensões.
Então, por exemplo, teoricamente eu poderia usar isso para treinar um algoritmo para reconhecer faces. De qual maneira? Eu posso treinar um algoritmo para analisar as fotos de um monte de pessoas, dos rostos de muitas pessoas, e esses rostos são, por exemplo, compactados com o encoder ali, num vetorzinho simples. Aí para dar um exemplo bem claro disso, vamos supor, eu treino um autoencoder para fazer esse processo de compactação e depois reconstrução de rostos de pessoas. Bom, acaba que, de certa forma, quando eu codifico, vamos supor, o rosto da minha face, a foto do meu rosto, você vai ter um vetorzinho bem compactado, bem simples, que identifica que aquele rosto é meu, como se fosse uma impressão digital minha, né? Eu pego uma foto do meu rosto, quando eu vou no encoder, ele gera um vetor que tipicamente representa a minha face. Então, se eu treino um algoritmo com isso, amanhã tô andando e uma câmera pega o meu rosto e eu jogo nesse encoder, muito provavelmente esse vetorzinho, esse code que ele vai gerar, bate com o code que já estava nesse conjunto de treinamento. Então ele reconhece a minha face. Então não que seja o exemplo mais eficiente possível. Não é que os detectores de face funcionem assim, mas é um exemplo do que um autoencoder consegue fazer. Então você tem uma maneira de você simplificar a informação, formando uma espécie de uma impressão digital para detectar objetos, detectar faces. Inclusive, tem como você adotar essa estratégia do autoencoder para funcionar bem, mesmo com ruído. Então, vamos supor, você tira uma foto minha e a iluminação tá ruim, tá com ruído e tal. Ainda assim, o autoencoder, por esse processo de simplificação, ele consegue lidar com os dados que mais importam da minha face, sofrendo menos danos, menos efeitos do ruído. É como se, ao calcular essa impressão digital, ela conseguisse jogar fora ou desconsiderar o ruído. Então você poderia, num detector de faces, combinar essa estratégia de autoencoder aí para você fazer detectores de face mais robustos, esse tipo de coisa. Outro exemplo que eu estou dando aqui que é muito bom é a detecção de anomalias, já que se você aprende a essência dos dados, você constrói uma distribuição do seu conjunto de dados, você consegue saber se uma determinada informação é compatível com aquela distribuição ou não. Então você consegue também detectar anomalias. E detecção de anomalias tem de vários tipos. Um exemplo que está vindo da minha cabeça agora vamos supor, você tem câmeras de segurança e você quer detectar se está acontecendo algum ato violento, seja agressão, roubo, enfim, não sei, alguma coisa menos comum. Aquele é um evento anômalo. Então, se você está capturando na câmera alguma coisa que não é compatível com a sua distribuição de dados, com a sua gaussiana, enfim, ele vai gerar um alerta. Então, é uma possibilidade. Já que você pega um conjunto de dados realmente complexo e condensa ele num vetor, em alguma informação pequena, fica mais fácil você identificar o que é aquilo, identificar aquela face, verificar se aquela informação é compatível com aquela sua distribuição de dados ou não. Então, autoencoders acaba sendo uma ferramenta muito boa de features também. Então, muito do que a gente discutiu nos vídeos anteriores de rede neural convolucional, a gente também pode misturar isso com autoencoder. Por exemplo, se vocês já viram os vídeos ali de rede neural convolucional, eu posso, num conjunto de dados realmente complexo, gerar esse code aqui, esse código, que é uma representação simplificada dos meus dados complexos, e esse code eu tento treinar uma rede neural convolucional, por exemplo. Será que isso vai dar melhores resultados num determinado problema? É só tentando na prática para saber, mas aí você já tem um projeto de pesquisa que de repente pode gerar frutos. Então, fica a dica aí. E, assim, é que eu gosto muito de dar exemplos de imagem, mas é sempre bom alertar que autoencoder vai muito além de imagem. Redes do tipo podem ser usadas para sistemas de IA que lidam com áudio. Então, se eu consigo pegar um áudio, por exemplo, e ao aplicar o encoder, eu tenho a essência daquele áudio, eu consigo, nessa representação menor, entre aspas, isolar o que é a voz mesmo que importa desse meu áudio e descartar ruído e tudo mais, eu posso usar o conceito de autoencoder para melhorar a qualidade do som, trabalhar com reconhecimento de fala e música. Então eu posso treinar uma rede neural
e treinar usando aquele code em cima dos meus dados. Aí é uma ideia muito parecida. Eu pego a música, represento ela de uma maneira mais compactada, mais simplificada, e se obviamente a mesma música vai meio que gerar o mesmo code. Se os dois codes baterem, eu sei que é a mesma música. Na teoria dá para fazer isso. Não sei se funciona tão bem na prática, mas na teoria é possível. Eu também posso usar isso para texto, então eu também posso usar o autoencoder para simplificar, representar a essência dos dados e treinar algoritmos para classificar sentimento em textos, para recomendar conteúdo, né? Às vezes, à medida que eu vou analisando um monte de texto, percebo, esses textos geram um determinado tipo de code que é bastante compatível com o que aquele usuário gosta. Dados financeiros, então, o autoencoder, você consegue simplificar e trabalhar com qualquer tipo de dado, na verdade, desde que você tenha um conjunto de dados e ele aprenda a compactar aquela informação. Agora, se eu quisesse, daria para ficar fazendo vídeos e vídeos só de autoencoders, pois como a gente está vendo aqui nessa playlist, rede neural é como se fosse blocos de Lego que você vai juntando as peças das mais variadas formas. Então dá para você criar autoencoder usando redes neurais bastante clássicas, né? Você pega um perceptor multicamada e você treina autoencoder por isso, porque na verdade você vai ter duas redes neurais, uma rede neural que vai fazer esse papel do encoder aqui e outra que vai fazer o papel do decoder. Então você pode pegar dois perceptron multicamada e fazer isso. O encoder, tipicamente, a quantidade de camadas vai diminuindo à medida que se aproxima do code, que é natural. À medida que você diminui o número de camadas, a sua informação vai ficando mais compactada. E o decoder é o inverso, a quantidade de camadas aumenta para a informação, entre aspas, voltar a ter a dimensão original. Ah, Lucas, mas como é que ele aprende? Depois eu falo disso, eu vou explicar depois como é que ele consegue aprender a codificar e decodificar. Então, acompanha aí que você vai entender. Mas o que é importante eu só comentar para vocês é que existem autoencoders com as mais variadas camadas possíveis. Você pode treinar um autoencoder com camadas convolucionais e pooling, o que faz bastante sentido se você estiver querendo aplicar esse processo do autoencoder para imagem. Dá para você trabalhar com autoencoder com camadas recorrentes, que aí talvez faça sentido se você estiver trabalhando com séries temporais, talvez até áudio mesmo, textos, né? Confesso para vocês que não sei se funciona tão bem, teria que olhar os papers, mas em teoria é possível. E bom, eu não vou gastar muito tempo falando dessas outras variações, por isso que eu disse que cada uma daria um vídeo e eu poderia fazer um canal só sobre isso se eu quisesse. Meia dúzia de pessoas iam assistir, né? Então eu vou focar no exemplo mais simples possível, que são autoencoders com camadas densas, como se fosse, de certa forma, não é bem um perceptron multicamada não, mas os nós bem parecidos com o de perceptron multicamada, que talvez seja um exemplo simples para entender e com ele você consegue entender os outros que vêm depois. Então, um autoencoder que utiliza essas camadas densas, o mesmo dense lá do TensorFlow, é desse tipo aqui. À esquerda você tem o codificador e à direita o decodificador, como eu falei, e esse trecho laranja aqui, code, eu não entendo muitos detalhes, o nome dele, o que ele significa, o code é justamente vetor codificado, muitas vezes é chamado de vetor latente, ele está relacionado a um conceito que é o espaço latente, que é muito importante, e está relacionado com essa ideia de essência e tal, e é isso que eu vou focar aqui agora com vocês. Vou explicar o que é esse vetor latente, qual a relação dele com essa ideia de espaço latente, é a próxima parte aqui do vídeo. E eu acho que uma boa forma da gente entender o que esse code está fazendo, por que ele é capaz de representar a informação com menos dimensões e tal, eu acho que uma boa analogia para explicar isso é justamente aquela coisa de Caverna de Platão. Você já deve ter ouvido falar dessa alegoria. Eu acho que é uma ideia boa para a gente entender isso, evitando termos vagos como essência, que é o que eu estou falando. Aqui na imagem vocês podem ver que o que é a Caverna de Platão? Você tem prisioneiros em uma caveira, que são essas pessoas aqui à esquerda, que nunca viram nada na vida delas além de sombras de objetos refletidos numa fogueira. Então imagina que os objetos reais estão passando aqui e esses prisioneiros jamais viram ou verão esses objetos que estão passando aqui. A única coisa que eles têm são essas sombras. Nessa alegoria, esses prisioneiros, eles nunca saem da caverna. A única informação que eles têm são essas sombras, e aí eles só vão conjecturar e imaginar o que é o mundo a partir dessas sombras. E essa analogia é muito boa porque, na verdade, de certa forma, o autoencoder está fazendo um processo muito parecido aqui. A gente quer representar um
conjunto de dados ideal que a gente nunca vai ter de verdade, que são esses objetos aqui que estão passando. O que a gente tem para treinar a nossa rede são essas sombras. Então, o que a gente vai alimentar essa rede neural, o conjunto de dados observáveis são essas sombras. E a partir dessas sombras, a gente vai tentar representar da melhor maneira possível esses objetos aqui. E esses objetos aqui estão relacionados ao que a gente chama das variáveis latentes. As variáveis latentes indicam alguma informação abstrata da estrutura dos objetos reais que a gente nunca vai ter, na verdade, né? A gente nunca vai conseguir lidar diretamente com os objetos reais. O que a gente quer é, a partir dessas sombras, fazer com que a rede neural aprenda da melhor maneira possível identificar as características desses objetos que estão passando. E as características desses objetos que estão passando são as variáveis desse nosso espaço latente. Então, de certa forma, é como se os objetos ali tivessem representados naquele espaço ideal, aquele espaço latente, e você vai codificar isso a partir dessas sombras. E esse que é o grande problema. As variáveis latentes, elas não são diretamente observáveis. A gente não consegue exatamente compreendê-las em sua profundidade. Mas elas vão indicar alguma característica desse conjunto ideal que a gente extraiu a partir das sombras. Nossa, Lucas, está muito abstrato, né? A gente está falando de Platão, inclusive. Então, dá um exemplo mais palpável para eu entender o que são essas variáveis latentes. Acompanhe aqui, acho que esse exemplo é bom para entender. Se eu estiver treinando o autoencoder com imagens de rosto para, por exemplo, detecção facial, cada variável latente vai indicar uma característica abstrata do conjunto. Por exemplo, uma variável latente pode ser a emoção do rosto. Se a pessoa está sorrindo, está triste, está usando uma expressão neutra. Você concorda comigo? Se eu tiver várias fotos de faces, é bem natural imaginar que tem algumas pessoas sorrindo, tem algumas pessoas tristes, tem algumas pessoas com expressão neutra. Então você pode imaginar uma variável, e quando eu digo uma variável, é tipo uma dimensão desse vetor, né? Vamos supor, se eu defino que aquele code, aquele vetor latente aqui em cima, ele vai ter, vamos supor, 6 dimensões, realmente 6 quadradinhos aqui, cada quadradinho vai codificar uma variável latente. O primeiro quadradinho pode ser a expressão da face. Aí vamos supor, quando o valor está próximo de -1, esse rosto tá mais triste, vamos dizer assim. Aí, à medida que esse valorzinho aumenta, se o valor chega em 0, essa expressão tá neutra. E à medida que esse valor aumenta, vamos supor, chega próximo de 1, o rosto tá sorrindo. Não que seja exatamente assim, tá? Pelo amor de Deus, não é que é normalizado, nem nada disso. Eu só tô dizendo que naquele quadradinho ali, naquela posição daquele vetor, aquela posição pode estar, por exemplo, representando a expressão do rosto. Você vai ter números que vão representar isso. Aí, o próximo quadradinho, ou seja, a próxima posição do meu vetor latente, podem ser outros elementos. Por exemplo, a textura da pele da pessoa. Então, dependendo do valor, a textura da pele vai ser de um jeito. Aí, à medida que o valor muda, vai ser outro. Aí, o próximo posição ali do meu vetor pode ser o cabelo e outra tonalidade da pele, por aí vai. Como é que eu sei, Lucas? Na verdade, a rede neural aprende por si só a diferenciar essas características e cada posição do meu vetor ser uma característica que representa o meu conjunto ideal a partir das sombras. Então, em essência, a ideia dos vetores latentes, do meu espaço latente é isso. O espaço latente representa todas as possibilidades de vetores latentes. E lógico que eu tô tentando simplificar, te dar a intuição, mas às vezes não é simples. Às vezes uma posição desse meu vetor latente pode estar representando uma série de características ao mesmo tempo. Eu posso definir o tamanho desse vetor latente. Então, se eu definir um vetor muito pequeno, às vezes, vamos supor, só tem 2 ou 3 dimensões, só 3 posições. Aí lembrando que cada face vai ser codificada com um vetor de 3 posições e os numerozinhos lá que representam aquela face, por exemplo. Mas enfim, às vezes, se eu tiver com um vetor latente com pouquíssimas dimensões, uma posição vai representar um monte de coisa. Pode representar a emoção do rosto, o cabelo, a pele, tudo ao mesmo tempo. Aí, logicamente, os resultados vão ficar ruins, né, se ficar tudo muito embolado. Também não adianta eu aumentar exageradamente, porque aí você pode acabar tendo um problema de overfitting, né? Você vai, às vezes, uma série de dimensões que não tem muita relevância, muito significado. Então, também
vou botar 1 milhão de dimensões para pegar tudo, mas você só vai estar gerando um ruído que não vai chegar em lugar nenhum. Então, a ideia é você achar um valor no meio do caminho que te dê melhores resultados. É aquela velha coisa de deep learning. É testar, até descobrir o conjunto de valores que melhor vai funcionar para você. Aí aqui tem um outro exemplo, que aqui você tem um autoencoder que aprende a representar de maneira compactada imagens, por exemplo, obras de arte, como é o caso da Mona Lisa. Então, o encoder, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa foto aqui da Mona Lisa e representar no seu vetor latente aquela imagem com um vetorzinho de 4 dimensões. Então, olha só que doideira. Toda aquela foto ali da Mona Lisa vira, o quadro da Mona Lisa, melhor dizendo, vira um vetor de 4 dimensões, que define unicamente ali aquela Mona Lisa. E o decoder, o que ele faz? A partir desse vetorzinho de 4 posições, ele reconstrói a imagem da Mona Lisa perfeitamente. E aí, como eu falei, é como se aquele vetorzinho fosse uma impressão digital, algo que define unicamente ali a Mona Lisa. E aí, cada posição do meu vetor vai representar um tipo de característica, um tipo de informação de todo o conjunto de obras de arte. Pode ser, sei lá, a cor, pode ser a textura, pode ser... É difícil, mas assim, alguma característica abstrata que representa todo aquele conjunto de imagens. E o autoencoder aprende por si só a melhor maneira de codificar cada variável latente. Quando eu digo variável latente, é cada posição aqui do meu vetor. E esse que é o problema que eu estava falando antes, definir... Como é que eu sei, Lucas, se é melhor 4 dimensões no meu vetor latente, ou 6, ou 8, ou 10, ou 1 milhão? É testar. O que você faz? Você treina o seu autoencoder e tenta minimizar o erro. Então você pode, por exemplo, deixar um algoritmo rodando isso por muito, muito tempo, aí você tenta treinar uma rede dessa com 4, com 5, com 6, com 10, e depois de todos esses testes, ver qual que deu o menor taxa de erro lá no treinamento da sua rede neural. É uma forma que eu tentaria. Acho que uma metodologia como essa faz bastante sentido. Aí, como eu falei antes, escolher um número baixo de dimensões pode levar a uma representação comprimida, onde uma única dimensão codifica múltiplas características. Então, igual eu falei, às vezes uma posição do seu vetor latente pode representar muitas informações ao mesmo tempo, como o tom da pele da pessoa, se for um detector de face, cabelo, características da face, né? Enfim, sei lá, se tem covinhas, coisas desse tipo, expressão da face. O ideal é que cada característica dessas tenha uma variável latente só. Só que é igual eu falei, quanto mais você aumenta, mais você perde, porque o autoencoder é você compactar dados. Se você começa a ter muitas dimensões, você passa a perder a característica desse método. Que você quer o quê? Você quer compactar dados. Se você usa mais informação para compactar, começa a perder o sentido, assim, o que você quer fazer? Sem falar que corre o risco dele, na verdade, só memorizar. Ele só memoriza cada pixel, sabe? Então começa a perder o propósito. Então o espaço latente, ele tenta representar o que é o espaço latente que eu tinha comentado antes. Ele representa o conjunto de todos os valores possíveis de um vetor latente. Então o que significa todos os valores possíveis de vetor latente? Todas as possibilidades aí, todos esses rostos possíveis, por exemplo, isso é o espaço latente. E o autoencoder, ele tenta decifrar os padrões que melhor representam esse espaço latente como um todo. Ele quer, da maneira mais eficiente possível, representar todas as possibilidades de possíveis vetores latentes. Aí beleza, pra gente terminar essa parte aí que eu tô falando só do autoencoder, que é esse comecinho aqui, acho que uma coisa interessante é a gente discutir como é que a gente treina um autoencoder, né? Como é que realmente na prática o que a rede neural faz. Aí, antes de tudo, é importante lembrar que autoencoders só funcionam bem com os dados similares aos que foram treinados. Foi o que eu tinha falado antes. Assim, se você treiná-lo com faces, não faz muito sentido esperar que ele faça um bom trabalho para codificar depois foto paisagem. Mas, Lucas, eu já tinha dito antes, mas eu acho que é importante eu falar de novo só para destacar que essa é a principal diferença entre um compactador de arquivos genérico como o WinZip e o autoencoder. Você consegue, que na verdade um zip, um WinZip, um WinRAR, ele é eficiente para qualquer tipo de dado. Mas se eu quisesse criar um WinZip só para imagem, por exemplo, o autoencoder seria melhor, pois eu vou conseguir uma representação totalmente voltada só para imagem. Então, na teoria, você consegue fazer uma espécie de um WinRAR, um WinZip especializado para o tipo de dados que você tem. E sabendo que o objetivo de um autoencoder é produzir uma saída idêntica à entrada, faz sentido que a diferença entre a entrada e a saída seja mínima, que a gente já está entrando na função de perda que uma rede neural como essa vai ter. Se você não sabe o que é função de perda, esses detalhes
rede neural, eu não vou explicar tudo de novo, não. Tem vídeo sobre isso aí na playlist, né? Eu vou deixar aí na descrição vídeos que sejam importantes para vocês entenderem melhor essa ideia, porque não dá para toda vez eu explicar conceitos de vídeos anteriores. Mas, para dar um bom exemplo aqui envolvendo imagem, o que a gente pode tentar fazer? A nossa função de perda pode considerar o seguinte, igual acho que um bom exemplo para explicar isso pode até ser essa imagem aqui que tem o 4 e o 4. A gente quer treinar um algoritmo que é um autoencoder, que a gente vai pegar esse 4 aqui e codificar ele, decodificar, vai gerar essa outra imagem. A gente quer que a diferença de cores de pixels entre a imagem original e a imagem reconstruída seja a menor possível. Então a gente vai construir uma função de perda que compara a diferença entre a imagem de saída e a imagem de entrada. Quanto menor essa diferença, melhor. A gente vai forçar o autoencoder a minimizar essa diferença. Então por isso que faz sentido, quando eu estiver treinando um autoencoder para imagem, por exemplo, a gente usar o erro quadrático médio, que é uma maneira de você treinar uma rede neural aqui que permite comparar a diferença entre a saída e a entrada. Então faz sentido uma função de perda para o autoencoder, por exemplo, para imagem, isso é isso. Aí para outros tipos de dado, você vai ter outras funções de perda, mas no fim das contas é sempre isso. Eu vou comparar a diferença entre a saída e a entrada. Vamos supor, no caso de texto, você pode também treinar um autoencoder para codificar de uma maneira simples um texto. Na hora de reconstruir, o texto tem que sair igual. Se as palavras forem as mesmas, as letras forem a mesma, beleza, a função de perda vai ser mínima. Então é nesse sentido, você treina comparando a diferença da saída com a entrada. Agora, quanto aos demais hiperparâmetros, um autoencoder não difere tanto de outras arquiteturas como perceptor multicamada. Você ainda vai continuar tendo que definir o número de camadas, o número de neurônios por camada, qual que vai ser o otimizador, você também vai ter um backpropagation. Então nesse aspecto não é muito diferente do que a gente está acostumado. E tudo isso é para eu explicar para vocês os autoencoders. Então agora vamos entrar nos variational autoencoders, pois as pessoas olharam o autoencoder e pensou, e se eu usasse isso aqui para gerar novos dados? Então não apenas codificar faces. Porque pensa só que interessante, eu tenho esse vetor latente aqui, ó. Então vamos supor, eu peguei o dígito desse cara aqui e ele gerou esse conjunto de bytezinhos, legal. Mas e se eu sorteasse um outro vetor latente, porque aqui a gente está falando do vetor latente. Aqui você pode ter, por exemplo, a primeira posição é 0, aí aqui é 1, aqui é 1, 0, por aí vai. Enfim, você vai ter... Se eu sorteasse um outro valorzinho, eu gerasse um vetor latente qualquer ali, sorteasse, jogasse no decoder, isso não geraria uma imagem nova, uma imagem que não estava no conjunto de treinamento? Meio que essa é a ideia do Variational Autoencoder, que é o que eu vou falar aqui com vocês agora. Meio que é isso que a gente vai fazer. A gente vai treinar uma rede especializada para eu sortear um vetorzinho latente inventado da minha cabeça, jogar no decoder e ele vai gerar uma nova imagem que não existe. Então, com isso, a gente cai aqui no texto 2, onde eu vou falar do Variational Autoencoder. Bom, aí vamos começar a discutir as diferenças aqui. Quando eu falo do autoencoder padrão, que foi aquele que eu acabei de explicar ali, ele é o que a gente chama de um modelo determinístico. Ou seja, ele só reconstrói o que já conhece. Você vai pegar uma foto qualquer, por exemplo, aquele 4, aí ele vai gerar um vetorzinho específico, aquele vetorzinho específico vai gerar o 4 de novo. Se eu pegar um autoencoder padrão e pegar um vetor latente ali aleatório, que eu nunca treinei antes, que eu nunca... que enfim, não foi um vetor latente gerado a partir de uma imagem, um vetor latente que não tenha sido produzido em algum momento por um encoder, melhor dizendo. Se eu inventar um vetor latente da minha cabeça que não tenha sido gerado pelo encoder, no decoder de um autoencoder padrão, não necessariamente vai gerar alguma coisa que faz sentido. Então ele é muito específico para o autoencoder padrão, o decoder só funciona com vetores latentes produzidos pelo encoder, pelo codificador. Ele não é capaz de gerar novos dados. Muito provavelmente não vai dar certo, ele só reconstrói o que já conhece. Agora, eu posso pegar o autoencoder, fazer algumas mudanças nele para ele ser capaz de gerar novas imagens que não existem daquele conjunto que treinou. Então, o modelo determinístico é basicamente isso. Você já está bem definido que o decoder só vai gerar coisas que vieram do encoder e sempre a mesma coisa. Então, assim, o 4 que eu joguei no encoder, quando sair do decoder, vai sair um 4 também. E mais parecido possível. O modelo generativo, não.
você pode pegar aquele espaço latente como um todo, ou seja, a representação daquela informação compactada, sortear um ponto qualquer ali e ele vai reconstruir um novo rosto, um novo dígito, né? Um modelo generativo já vai ter essa capacidade. E o que é legal é que se a gente treinar uma IA suficientemente boa, cada ponto no meu espaço latente pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, e assim, que faça sentido. Isso depende do quão bom for o meu treinamento, quão bom for meus dados. Só que essa amostra que eu tô falando, ou seja, esse vetor latente que eu sorteio os valores ali no meu vetor latente, na verdade, eu tô dizendo que ele é um chute, mas ele não é totalmente um chute. Na verdade, ele é um chute que é compatível com a distribuição de probabilidade que a gente aprendeu. Peraí, Lucas, veio muita informação, vamos com calma. Ó, vamos lá. Lembra que eu falei da Gaussiana? Lembra que eu falei da distribuição de probabilidade? Que acaba que eu tenho uma representação de alturas que sejam compatíveis com os dados como um todo? Então, na verdade, eu vou sortear um ponto qualquer, vamos dizer assim, dessa distribuição, e como ela está vindo de uma distribuição que tem probabilidade de acontecer, quanto mais provável uma foto tem chance de acontecer em relação àquele conjunto, mais provável que seja uma boa foto, uma foto que a gente bata o olho e a gente pensa, realmente parece ter vindo daquele conjunto de faces. Então, na verdade, a gente força o nosso sorteio a ser um dígito ou um rosto gerado que seja bem parecido com o meu conjunto usado no treinamento. Então, não é um sorteio qualquer, um chute completo. Na verdade, é um chute que eu tenho certeza que é um chute que faz sentido para aquele conjunto de rostos que eu usei no meu treinamento, de dígitos que eu usei no meu treinamento ou de músicas que vem no meu treinamento. Então, por exemplo, a gente só gera faces que tenha alta probabilidade de pertencer ao conjunto de faces que eu uso para treinar o meu autoencoder. Aqui eu tenho um exemplo do processo. Ó, vamos supor, eu vou treinar um modelo generativo que vai ser esse autoencoder modeado, eu vou jogar lá. Então eu tenho um monte de fotos de digital. Aqui no Generative Model, a gente vai aprender uma distribuição de probabilidade, uma gaussiana, por exemplo, que indica, essa foto aqui tá bem próxima da média, né? Lembra da gaussiana lá da média? Então eu vou ter uma distribuição de probabilidade e por exemplo, eu vou pegar essa foto do 9 essa aqui tem 62% de probabilidade de ter um 9 tipo esse aqui. Então, a distribuição de probabilidade diz pra gente quais fotos de dígito têm alta probabilidade ou baixa probabilidade de pertencer àquele conjunto. Então, quando eu treinar esse meu autoencoder agora, eu vou aprender também a produzir uma distribuição de probabilidade de gaussianos, não que necessariamente tem que ser gaussianos, mas gaussianos é um bom ponto de partida aqui. Então, eu vou aprender a gerar um modelo de gaussianos que representa bem esse conjunto aqui de dígitos. E beleza, Lucas, e daí? E daí que depois eu vou sortear um valorzinho qualquer, por exemplo, eu posso usar uma função tipo NP random, eu vou sortear um número qualquer, e esse númerozinho vai entrar no meu modelo generativo e gerar e baseado nesse valorzinho sorteado, eu vou gerar uma foto que tenha alta probabilidade de ser uma imagem que surgiria naquela gaussiana. Então a gaussiana meio que vai ser um ponto de referência para eu gerar dígitos que sejam altamente prováveis de terem surgido desse conjunto aqui original. Então acaba que a gaussiana meio que vira esse cordão de segurança, essa maneira de eu garantir que visualmente aquela imagem que eu estou gerando é parecida com as imagens do meu conjunto de treinamento. Quem dá essa garantia pra gente vai ser essa distribuição de probabilidade que o modelo generativo aprende. Então, na verdade, eu alimento o meu modelo generativo com um valorzinho qualquer que eu sorteio, e esse valorzinho qualquer que eu sorteio, eu uso ele para gerar uma imagem que depois eu calculo e vejo, essa imagem tem alta probabilidade de ter vindo desse conjunto, né? A distribuição de probabilidade vai garantir pra gente que aquela imagem atenderá às nossas expectativas. Então é isso que a gente vai fazer. O Variational Autoencoder é basicamente isso. Você vai aprender uma distribuição de probabilidade que representa aquele conjunto como um todo.
Aí aqui tem até um ponto de partida para a gente começar a entender o que é o autoencoder variacional. Bom, no autoencoder que eu discuti com vocês antes, vamos supor, eu quero gerar camisas, eu quero treinar um modelo de IA que gere camisas, por exemplo, ou que represente camisas no meu espaço latente. Bom, se eu tiver o autoencoder padrão, aquele que eu expliquei para vocês, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa camisa aqui, vou jogar no encoder e aí essa camisa vai ser representada com aquele vetor latente qualquer, um ponto qualquer no espaço no meu vetor latente. Enquanto num variational autoencoder, a minha camisa vai representar, já de uma vez, uma distribuição de probabilidade, ou seja, uma camisa, uma foto, uma face, ela vai ser codificada como uma distribuição de probabilidade como um todo. Aí você vai pensar, nossa, Lucas, que confuso, como assim uma camisa virou uma distribuição de probabilidade inteira? Na verdade, a intuição é mais simples do que parece, porque pensa só, lembra que eu falei para vocês que a gaussiana é representada por uma média e uma variância? Então você pode imaginar que a sua camisa, ou a sua face, a sua música, enfim, vai virar uma distribuição de probabilidade, de maneira que a média vai ser a camisa exata, como ela é, sem qualquer mudança. E à medida que você tem uma variância, você se distancia da média, a camisa vai ficando diferente da camisa padrão, né? Então, para dar um exemplo, ó, na média aqui a camisa é exatamente a mesma, nada mudou. Mas se eu andar um pouquinho aqui pro lado, a camisa muda um pouquinho só em relação ao original. Vamos supor, talvez a cor mude um pouquinho, a quantidade de listas aumenta um pouquinho, dá uma leve variada. Se você andar mais, a camisa vai ficar mais diferente. Até que você vai chegar num ponto aqui, ela vai ficar diferentona, completamente diferente da camisa original. Então, isso acaba sendo interessante porque, de certa forma, você passa a ter um controle do quanto a amostra que você vai representar varia em relação ao original. Então você vai conseguir representar várias camisas. A partir daquela camisa, você codifica ela como várias camisas. E o quão distante ela está da média vai ser o quão essa camisa vai mudar em relação ao original. Então agora você consegue, não é mais aquela coisa determinística, ó, essa camisa já é esse ponto aqui, acabou. Agora o que o seu modelo vai aprender é, a partir dessa camisa, você tem uma variabilidade da mesma camisa. Então a mesma camisa pode ser idêntica, que aí, na verdade, a média é o vetor latente original. Ou à medida que você varia levemente esse vetor latente, você passa a ter outras variações da mesma camisa. E aí, você começa a entender um pouco melhor a vantagem dos variational autoencoders em relação aos autoencoders tradicionais e por que as gaussianas são tão interessantes, que é esse conceito da regularização do espaço latente, uma organização do espaço. Como assim, Lucas? No autoencoder tradicional, a camisa representa esse vetor latente aqui. E os pontos próximos a esses vetores latentes aqui do meu espaço latente, eles não vão necessariamente ter significado algum. Às vezes você pega esse ponto aqui e gera uma outra camisa também, mas pode se chegar a esse ponto aqui e não gerar nada, gerar uma imagem cinza, pode gerar absolutamente qualquer coisa. Mas a partir do momento que eu codifico a minha camisa como um conjunto de gaussianos, né, ele tá desse jeito porque na verdade aqui agora não é uma... Você tem gaussianas num espaço com mais dimensões. Nesse exemplo aqui parece que é um 3D, mas pode ser 4D, 5D, enfim. O legal das gaussianas é que você tem uma noção do que todos os pontos significam. Então, aqui na média é a mesma camisa. À medida que você se distancia, você também vai ter camisas com leves variações. Então, esse espaço aqui está bem mais organizado. E as gaussianas são boas para isso, pois você tem uma noção do que vai acontecer à medida que você se distancia da média. Então, você passa, realmente você está organizando o seu espaço. Você sabe o que cada ponto aqui do seu espaço latente significa, porque ele é toda essa distribuição aqui de pontos. E, obviamente, já que próximo da média, você vai ter camisas parecidas também com a camisa original. Então, você sabe que vai ter probabilidade da camisa ser parecida. E como você treina isso com milhares de camisas, você passa a ter bastante variação sem ao mesmo tempo perder o controle do qual visualmente essas camisas vão ser semelhantes às originais. Mas beleza, eu expliquei isso, eu tô falando de uma maneira muito abstrata e acho que é importante a gente entender melhor os detalhes de toda essa ideia que eu falei ali da gaussiana e tal. Então vamos relembrar aqui, ó, o autoencoder que eu falei para vocês é esse aqui. Você tem, vamos supor, uma imagem de entrada, você vai codificar, vai virar esse vetor Z aqui
que é o meu vetorzinho latente e tal. Depois que você decodifica, volta a imagem original. E a ideia é que essa imagem reconstruída seja o mais parecida possível com a imagem de entrada, né? A função de perda, a função de erro, o seu loss aqui, é a diferença entre as duas imagens à medida que você treina. Agora, no Variational Autoencoder, você começa a ter algumas mudanças, você começa a ter diferenças, especialmente aqui no seu codificador. E agora, ó, observa que você continua tendo um codificador, você continua tendo um decodificador, esse já é o Variational Autoencoder. Você ainda tem o codificador, você ainda tem o decodificador, tudo bem. Agora, a diferença é que o seu encoder, ele não vai mais apenas gerar aquele vetor latente bonitinho. Ele vai gerar um vetor para cada camisa, para cada face, para cada música, ele vai gerar um vetor de médias e um vetor de desvios padrões, né, que está relacionado àquilo que eu falei para vocês da variância, o quanto seus dados divergem, variam em relação à média. Lucas, por que isso? Porque vamos lembrar, o que define uma gaussiana, pessoal, ou gaussianas? O que define gaussianas é a média e o desvio padrão, porque, olha só, tá a gaussiana aqui nesse desenho que eu fiz. Se o desvio padrão for pequeno, ela vai ficar enxugada assim pra dentro. E à medida que o desvio padrão aumenta, esse sino ele vai ficando gordinho e tal. Então, o que define gaussiana, na verdade, é a média e é o desvio padrão, né? Lembra que eu mostrei aquele M e aquele sigma? Então, o sigma é aquele desvio padrão e aquele M é a média. Então, você vai ter um vetor de médias e um vetor de desvio padrão. Lembrando que cada posição vai ser uma gaussiana, que a gente, na verdade, está trabalhando com gaussianas em múltiplas dimensões. Cada posição vai ser uma gaussiana. Então, cada camisa, cada face vai representar um monte de gaussianas. Cada gaussiana vai continuar representando uma variável latente. Então, você pode imaginar, voltando àquele exemplo do detector de faces, aí, lembrando, vai ter um vetor de médias aqui e um vetor de desvios padrões. A primeira posição desse meu vetor de médias, a primeira posição do meu desvio padrão pode ser uma gaussiana que represente a emoção da face, se o rosto está triste, se o rosto está alegre, se o rosto está sério. É a mesma ideia aqui. Aí a segunda posição desse meu vetor de médias, a segunda posição do meu desvio padrão pode ser o tipo de cabelo. O cabelo tem esse tom e vai ficando mais escuro, mais claro. É a mesma ideia, só que como agora você tem a variação, você tem uma gradação de possibilidades para cada dimensão, se você mudar aqueles valorzinhos, a expressão da face também vai mudando, o tom de cabelo também vai mudando, né? Então, você só está estendendo aquele autoencoder original. E lembrando que tem que ter uns cuidados que a gente acaba fazendo, né? Por exemplo, a gente força que essa gaussiana tenha uma média próxima de zero e uma... Eu botei aqui uma variância, eu não lembro se aqui eu tô falando do desvio padrão da variância. Mas enfim, como a gente tá focando aqui na intuição, né? Vai ter tipo aquele desvio padrão tendendo a 1, que acaba facilitando as contas, né? O algoritmo gera resultados melhores se você padronizar bem esses caras, porque todas as comparações, todos os cálculos vão seguir uma mesma referência. Então, no fim das contas, o que acaba mudando é isso. O seu codificador não vai apenas gerar aquele vetor latente, ele vai gerar um vetor de médias e um vetor de desvios padrões. E cada amostra que você tiver um vetor latente ali que você sortear, gerar, esse vetor vai acabar definindo qual que vai ser cada uma daquelas médias, cada um daqueles desvios padrões, para aí gerarem resultados que variam bastante. Mas aí a gente vai começar a entender que não é mais apenas o erro de reconstrução, porque a gente ainda continua treinando, preocupado que na hora que a gente treina, pelo menos, né, sem pensar ainda no uso propriamente dito final, na hora que a gente está treinando esse autoencoder variacional para ele ter essas capacidades, durante o treinamento a gente ainda tem a preocupação de a imagem reconstruída ser idêntica à imagem de entrada durante o treinamento. Só que agora não é mais essa preocupação que a gente tem. A gente também se preocupa com a representação dessas médias e esses desvios padrões serem gaussianas. Então a gente quer forçar que, à medida que a gente reconstrói, cada imagem que a gente codifica, cada música que a gente codifica, cada face que a gente codifica, seja uma gaussiana. E essa divergência KL força que, à medida que a gente aprende a reconstruir bem, a gente também garanta que esses dados sejam bem representados por gaussianas. Aí, não sei se ficou claro, mas assim,
é que se a gente for treinar um autoencoder variacional para gerar faces, a gente treina um autoencoder só para isso. Se a gente quiser treinar um autoencoder variacional para gerar músicas, a gente vai treinar um autoencoder variacional só para isso. Se a gente for treinar um autoencoder variacional para gerar camisas, a gente vai treinar um cara desse só para isso. Eu tô dando esses exemplos, mas assim, é um autoencoder para cada possibilidade, tá? Por favor, fique atento a isso. Então, aí para entrar em mais detalhes no treinamento de um Variational Autoencoder, a gente não quer só que essa rede aprenda a reconstruir camisas muito bem, mas a gente também quer aprender a representar gaussianas que possam ser usadas como referência para gerar novas imagens de camisa. Então a gente tem essas duas preocupações. A gente quer uma rede que aprenda a reconstruir bem os dados de saída sejam bem compatíveis com as imagens de entrada, mas a gente também quer forçar que cada camisa gere gaussianas que permitam gerar essas novas imagens. Então cada imagem de camisa é processada pelo encoder, pelo codificador, que aí vai aprender a produzir um vetor de médias e variâncias de cada camisa. E lembrando que esse vetor de médias e esse vetor de variâncias, de desvios padrões, vão ter o mesmo número de dimensões. Aí a partir do momento que a gente treinou uma rede para isso, enfim, ela está treinada, a ideia é a gente gerar Aí vamos explicar isso por analogias que eu acho que ajuda bem. O que a gente vai fazer é, a partir do momento que a gente aprendeu a gerar um monte de gaussianas a partir daquele treinamento, a gente quer agora usar essas gaussianas para gerar novas imagens que não existem. Aí a gente vai fazer o que a gente chama de amostragem. A gente, entre aspas, é como se a gente pegasse um ponto qualquer dessa gaussiana sorteado para aí gerar novas imagens. Aí tem a analogia que eu queria mostrar para vocês. Imagina que a gente tem um saco com um monte de bolas coloridas. Por estarem representados por gaussianas, ali próximo da média, o que a gente vai ter mais por exemplo, são bolas azuis. E à medida que a gente vai ficando distante dessa média, essas bolas azuis vão pegando outros tons de bolas menos comuns ali. Vamos supor, bolas vão ficando cada vez menos azuis e mais verdes, e afastando mais, vão ficar menos verdes e mais vermelhas. Mas a grande maioria de bolas próximas à média ali é azul. Aqui eu fiz uma imagem gerada por IA, não sei se ela foi muito feliz não, mas imagina que ali na média serem mais azuis, aí à medida que você vai distanciando, vai ficando verde e depois vermelho. O vermelho era para ser menos comum, mas eu acho que essa imagem aí não tá mostrando muito bem isso. O ponto é que se você enfiar a mão no saco e tentar pegar uma bola, muito provavelmente vai ser azul. Mas também tem possibilidade de você pegar, aí à medida que você vai pegando, a grande maioria vai ser azul. Mas volta e meia você vai pegar uma um pouquinho mais vermelha, um azul que tá mais próximo do verde, ou um verde que tá mais próximo do vermelho, sabe? Mas ainda assim, sempre que você for pegar uma bola da sacola, é mais provável que seja um tom próximo da média. E aqui é uma ideia muito parecida. É como se você tivesse um saco de possíveis fotos. Você tem lá o seu espaço latente com possíveis fotos. Você enfia a mão no saco, talvez você pegue uma camisa muito parecida com outras camisas do seu conjunto de dados. Mas aí você vai pegar ali, enfiar a mão, às vezes vai vir uma camisa levemente diferente que não existe no seu conjunto. E por aí vai. Então qual que é a ideia aqui? O seu vetor Z aqui no caso, o seu vetor latente, vai ser um ponto qualquer que seja compatível com essa gaussiana, a partir daquelas médias que você aprendeu, com variâncias que você aprendeu, você vai sortear um ponto qualquer, vamos dizer assim, daquela gaussiana. Assim, eu tô tentando explicar a intuição, mas assim, eu queria deixar bem claro que uma gaussiana não é um saco de... Tipo assim, igual eu tava explicando antes, uma gaussiana de alturas não significa que você tem as pessoas ali com as suas alturas. Você, na verdade, tem quais alturas são mais prováveis de aparecer ali, né? E aqui é uma ideia parecida. Você tem as gaussianas e quais camisas são mais prováveis de aparecer ali. Aí, com isso, você aprende a amostrar, ou seja, gerar elementos, gerar amostras que poderiam ter vindo daquela distribuição gaussiana. Na verdade, existe um método de amostragem que faz isso, que eu não vou detalhar aqui, senão vai
complicar bastante, mas o ponto é, existe um método que, baseado na gaussiana, ele tira algo que poderia ter vindo daquele conjunto, e como a gente tem gaussianas de imagens de camisas, a gente consegue sortear um vetorzinho Z a partir daqueles vetores de média, tal, tudo que a gente aprendeu, que aquele autoencoder variacional aprende, ele tira um vetor Z ali, e esse vetor Z, quando a gente joga no decodificador, aí sim ele vira uma camisa de fato. Então o encoder, ele acaba aprendendo mais do que só aquela coisa, essa camisa aqui veio esse ponto, acabou. Não, agora você aprende um espaço como um todo, e pontos daquele espaço são outras camisas. Inclusive você consegue ter um certo controle. Quanto mais próximo dessas médias, mais parecidos vão ser com... Não é que também você tem um controle total, tá? Mas assim, o espaço está mais organizado. E bom, Lucas, pra gente terminar, eu acho que é importante a gente entender bem a função de perda de um autoencoder variacional. Deixa eu só reabrir aqui. Lá, agora a equação apareceu certa. A função de perda de um autoencoder variacional é muito parecida com o autoencoder clássico. A única diferença é que surge esse termo de regularização aqui. O erro de reconstrução é a mesma, é comparar. Isso aqui é a função de perda durante o treinamento, tá? É a mesma coisa o erro de reconstrução. É uma função que calcula a diferença de uma imagem reconstruída, por exemplo, em relação à imagem original. Mas vamos só destacar o que são esses símbolos aqui, que eu acho que é importante. O L representa a função de perda, propriamente dita, tá? E aí você tem esses parâmetros aqui da função de perda. O primeiro, se eu não me engano, esse aqui é o φ, é a letra grega φ, e são os pesos e os bias da rede neural que compõe o codificador, porque vamos lembrar aqui a mesma coisa, você tem uma rede neural para o codificador e uma outra rede neural para o decodificador, que aí elas trabalham junto. Então a função de perda vai ter como a entrada todos os pesos e os bias do codificador, que aí obviamente, aí voltando, né, à playlist, você vai ter o backpropagation, que vai ajustar esses pesos, e dependendo dos valores que você muda, você acaba gerando outros erros de reconstrução e regularização. Você quer achar o conjunto de parâmetros que joga para baixo, que minimiza esse erro. Você quer que o erro de reconstrução seja próximo de zero e o termo de regularização também seja próximo de zero. Aí o θ são também os pesos e bias do decodificador. E o x vão ser os dados de entrada, no caso de imagem são os pixels, então cada pixel ali. Então eu não vou falar de novo, né, que o erro de reconstrução é idêntico ao de autoencoder tradicional. No caso de imagens pode ser o erro quadrático médio, tudo bem. No termo de regularização, que as coisas ficam um pouquinho mais complexas, né? E no caso, um termo de regularização bem comum é a divergência de Kullback-Leibler, mas sem entrar em... Eu até pensei de mostrar as equações aqui, mas não vou mostrar porque a ideia é a intuição, né? Então, o que é essa divergência de Kullback-Leibler? O que isso aí significa? Na verdade, esse é um outro carinha aqui, um termo que força aquelas... que, à medida que você vai treinando a sua rede, que todas as imagens que você usa no seu treino, você aprenda gaussianas. Então, esse termo de regularização é um peso a mais que força com que você aprenda a gerar distribuições que sejam parecidas com gaussianas. Então, não adianta o seu erro de reconstrução ser próximo de zero, você gerar imagens perfeitas, se nada do que você está aprendendo ali daquele vetor de médias e vetor de variância sejam gaussianas. Se você não estiver aprendendo gaussianas, esse termo de regularização aumenta. E você quer que a soma desses dois termos e tal sejam mais próximo de zeros possíveis. Então, você vai tentar achar um meio termo entre os dois. Se o erro de reconstrução aumenta muito, isso não é bom, você vai tentar jogar para baixo. Ao jogar para baixo, esse termo de regularização ele aumenta um pouquinho, ou seja, você está diminuindo seu erro, ou seja, ele está reconstruindo bem, mas putz, você está reconstruindo coisas que não estão parecendo com gaussianos. Então, eles ficam nessa luta até que você tente jogar para baixo ao máximo esses dois caras. Então, meio que essa é a ideia. Você tenta lutar para que as imagens reconstruídas durante seu treinamento sejam os melhores possíveis, mas ao mesmo tempo ele está verificando se aqueles vetores de médias e variâncias realmente estão gerando gaussianas. E aí, só para reforçar isso bem, por que gaussianas, né? Porque igual eu expliquei para vocês, você garante que todos os pontos do seu espaço geram imagens que sejam próximas àquela média, ou seja, próximas a outras imagens que existem no seu conjunto de dados. E sem falar que assim, todo esse tema que eu estou discutindo com vocês, ele é muito pesquisado até hoje. Existem muitos problemas em aberto quando a gente fala de autoencoders variacionais, né? O propósito desse vídeo é tentar desmistificar
explicar e trazer a intuição desse assunto para vocês. Existem outras distribuições que você pode colocar ali, mas as que a gente domina bem, funciona bem, geram resultados melhores, tipicamente são gaussianas, mas elas, logicamente, têm suas limitações e tudo mais. Essa intuição, antes de terminar o vídeo, eu queria reforçar para vocês, gente, que esse vídeo aqui não é uma aula formal de um livro tal sobre autoencoders variacionais. A ideia é apresentar uma intuição que quando você for ler um artigo sobre isso, um texto sobre isso, um vídeo sobre isso, fique menos obscuro. E logicamente, como eu tento trazer para vocês uma ideia com analogias, tentando usar termos mais simples do que os termos usados muitas vezes, talvez por conta disso, mas esse termo não é exatamente isso que você quis dizer. Por exemplo, eu tratei variância e desvio padrão meio que nesse texto, quase como se fossem sinônimos, mas na verdade não são. Vamos lembrar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, coisas assim. Mas assim, como é a intuição, eu estou tentando dar uma ideia geral aqui para vocês, acaba tendo esse custo, né? Esse preço da gente simplificar. A própria analogia de um saco tem muitas limitações e imprecisões, mas te dá uma ideia geral que quando você for analisar o código e tudo mais, não vai ficar tão difícil assim. E bom, esse foi o vídeo da introdução dessa ideia geral. Na parte 2 desse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente implementa. Tem até um código aqui que vai ser a parte 2 desse vídeo que eu vou gravar depois. E o que a gente consegue fazer, né? Já vamos dando uma palhinha legal aqui. O que dá para fazer com o autoencoder variacional? Gerar imagens. Eu tentei gerar imagens de faces aqui. Não ficaram tão boas porque um dos problemas também é que para você gerar boas imagens com autoencoder variacional é bem mais difícil. Aqui só está mostrando 6 imagens que eu tentei gerar. Demanda muito treinamento, às vezes você fica treinando durante dias, eu não treinei essas aqui durante dias, na verdade eu treinei durante algumas horas, então talvez se eu tivesse deixado treinando por muito mais tempo, os resultados iam melhorar, mas pelo menos assim, eu vou te dar o ferramental básico para você conseguir entender e ficar muito tempo experimentando outros parâmetros, deixando rodar por mais tempo. Mas assim, o problema é que se você quer obter resultados melhores, mais rapidamente e tal, muitas vezes trabalhar com GANs ou modelos de difusão é melhor. Variational autoencoders são mais difíceis de você obter bons resultados rapidamente. E mesmo que você treine por muito tempo muito bem, por você trabalhar com gaussianos, se você tiver estudado lá em processamento de imagens e tal, filtros gaussianos, por exemplo, tudo fica meio borrado. É muito difícil fugir. Esse é um dos problemas de distribuições gaussianas em contexto de imagem. Tudo tende a ficar levemente borrado. Então, por isso, muitas vezes, na hora de trabalhar com isso na prática, o pessoal acaba indo para GANs e outros tipos de modelo, mas eu não desconsidero os Variational Autoencoder, pois ainda tem muita pesquisa sobre isso. Existem muitos trabalhos que combinam Variational Autoencoders com GANs e tudo mais. Então, normalmente você não usa esse método assim sozinho, mas é só para vocês verem que eu consegui gerar algumas faces. Ela tem rostos e, assim, parecem rostos de pessoas com uma edição estranha, né? Mas esses são rostos de pessoas que não existem. É importante dizer isso, são rostos de pessoas que não existem. Mas se você quiser entender esse código, como é que eu fiz isso aqui, e isso aqui é básico para depois você entender GANs, vai ter a parte 2, que vai ser o vídeo só da prática. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho de fazer. A parte 2 também vai dar. Foram 2 meses estudando para eu conseguir gravar esse vídeo aqui. Então, não deixe de dar like, compartilhar esse vídeo e continuar seguindo aí o canal, acompanhando o canal. E é isso. Nos vemos na próxima e muito obrigado.